Bem-vindos ao Giro 10 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias. Eu sou a Priscila Fagundes e agora, em menos de 10 minutos, vamos mantê-lo atualizado sobre os principais acontecimentos de hoje. Começamos a notícia falando de Pelotas. A Brigada Militar prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo na tarde de ontem no bairro Fragata. Os policiais da Força Tática do 4º PPM abordaram o suspeito em uma rua e encontraram com ele uma pistola, um revólver e também diversas munições. O homem foi conduzido à delegacia de polícia para registro da ocorrência. Esta foi mais uma ação da Brigada Militar no combate à criminalidade na cidade de Pelotas. No mês de outubro, a corporação apreendeu 13 armas e 187 munições na cidade. Falando ainda de criminalidade, um homem foi encontrado morto em sua residência na rua Padre Anchieta, no centro de Pelotas, na manhã de ontem. A vítima, que não teve a identidade divulgada, apresentava lesões pelo corpo e estava em estado de decomposição. A polícia suspeita que o caso seja um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas está responsável pela investigação. A perícia foi realizada no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E na política, a Câmara de Vereadores de Pelotas está analisando um projeto que autoriza a Associação Rural de Pelotas a desmembrar 25 hectares da sua área para a criação de um loteamento. O projeto enviado pela Prefeitura foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na última terça, mas ainda precisa passar pela Comissão de Orçamento e Finanças antes de ir à votação no plenário. O projeto enfrenta a resistência da oposição, que apresentou 5 emendas ao texto original, todas rejeitadas. Falando agora sobre o transporte público em Pelotas, os moradores da Vila da Palha e Estrada da Costa, no bairro Areal, enfrentam um problema recorrente: a falta de infraestrutura nas ruas, que dificultam o acesso e também o transporte público. Após a chuva dos últimos dias, a linha Saint-Hilaire deixou de circular na região, obrigando as pessoas a caminharem mais de 10 quadras até a Avenida Barão de Correntes. O desvio foi confirmado pelo Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas e deve permanecer até que seja feita a manutenção no local. Falando ainda em trânsito, uma motociclista morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã de ontem ao colidir em um caminhão de bombeiros em Pelotas. O acidente aconteceu na Avenida República do Líbano, na esquina com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Areal. A vítima foi socorrida com tentativas de reanimação. Falando agora de notícia do Estado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto de lei que altera o funcionamento do Procultura RS, o Sistema Estadual de Apoio e Fomento às Atividades da Cultura. O projeto prevê que os projetos culturais que buscam recursos da Lei de Incentivo à Cultura e também do Fundo de Apoio à Cultura sejam avaliados por comissões de seleção formadas por técnicos especialistas e não mais pelo Conselho Estadual. A mudança visa aprimorar os processos de trabalho e a qualificação das avaliações, atendendo a uma demanda da comunidade cultural gaúcha. Na economia, o setor terciário é o principal responsável pelo desempenho positivo da economia do Rio Grande do Sul nesse ano. Segundo dados do IBGE, serviços e comércio registraram crescimento no volume de atividades no acumulado de janeiro a setembro, enquanto a indústria apresentou uma queda. Dentro do setor de serviços, os ramos de informação e comunicação e também de transporte se destacaram com as maiores altas do ano. A demanda por tecnologia da informação foi um dos fatores que impulsionou esse segmento, que também engloba dados da área de comunicação. O setor de transportes também se diferenciou da retomada da atividade econômica após as restrições da pandemia. E na cidade de Rio Grande, o vereador Giovanni Morales foi cassado por improbidade administrativa pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no último dia 9. A decisão se refere à sua atuação como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o transporte público da cidade de Rio Grande no ano de 2012. Segundo o Ministério Público, Morales violou os princípios da administração pública ao permitir que o ex-secretário de Transportes do município, Enoque Guimarães, integrasse a CPI que investigava a ele próprio. Além disso, Morales dispensou uma testemunha que poderia esclarecer as irregularidades nas vistorias dos ônibus do transporte coletivo da cidade.
E em Bagé, uma operação da Polícia Civil de Pelotas resultou na prisão de um casal suspeito de integrar uma quadrilha que aplicava golpes contra idosos. Eles foram detidos na quarta-feira em Bagé após serem localizados pela polícia em um veículo. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A mulher presa em Bagé foi levada para a Penitenciária Estadual do Rio Grande, onde as outras 3 já estão recolhidas. O homem foi encaminhado ao presídio de referência de Bagé e vai ser transferido, posteriormente, ao presídio regional de Pelotas. E o governador Eduardo Leite confirmou ontem o envio iminente de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que propõe um aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19,5%, previsto para entrar em vigor a partir do ano que vem. Em uma entrevista coletiva realizada no Palácio Piratini, o governador explicou que essa medida é crucial para evitar possíveis perdas do Estado diante da reforma tributária em trâmite no Congresso Nacional. Anunciado inicialmente aos deputados aliados na noite da última terça, o projeto foi oficializado pelo governador, que destacou a diferença entre essa proposta e os aumentos anteriores das alíquotas realizados em anos passados. Falando agora de notícia no âmbito nacional, o presidente Lula conversou por telefone ontem com o presidente de Israel, Isaac Herzog. O telefonema, que durou cerca de 40 minutos, em nota, o Palácio do Planalto, é a segunda vez que os dois líderes conversam por telefones em pouco mais de um mês. A primeira conversa ocorreu no dia 12 de outubro. Lula agradeceu o apoio do israelense para a repatriação dos 32 cidadãos brasileiros da faixa de Gaza. Ele ainda informou que está em preparação uma nova lista com nomes de brasileiros e seus parentes palestinos na região, a mais afetada nesse conflito, para voltarem à terra do Brasil. Na educação, termina hoje o prazo para apresentação de pedidos de reaplicação do Enem desse ano, por candidatos que tiveram problemas de logística ou de saúde. A solicitação deve ser apresentada via página do participante e podem também fazer a solicitação pessoas que não compareceram ao exame porque foram alocadas a uma distância superior a 30 km da residência informada. A reaplicação das provas vai ser no dia 12 e 13 de dezembro. Falando agora de economia, o governo federal, através do relator da Lei das Diretrizes Orçamentárias no Congresso, deputado Danilo Forte, anunciou que por hora não vai haver alterações na meta fiscal do déficit zero para o ano que vem. A confirmação veio após uma reunião do Palácio do Planalto, no qual o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ratificou a sua decisão. Isso é tudo para o Giro 10 Minutos de hoje. Nos encontramos na próxima segunda. Bom final de semana!